Quem não ficou, né, aterrorizado e super assustado, abismado com as imagens que passaram nos últimos dias aí, nessa última semana, a respeito desse caso dessa criança, uma menina de 12 anos que foi sequestrada, foi dopada, foi estuprada, levada para o apartamento do agressor. E graças aí à ação rápida da polícia, né, com a ajuda de algumas denúncias que também aconteceram, o desfecho não foi o dos piores. Mas esse caso dessa criança que houve isso, né, que está passando aí na imprensa nesses últimos dias, reiteradamente a gente tem visto. Quando a gente vê a imagem do homem carregando a menina dentro da mala, a gente fica assim, meu Deus, isso é possível? Né? É algo que, se a gente não visse através de umas imagens e alguém contasse, era difícil até de acreditar. Seria difícil até de acreditar. Então, pelo que eu tomei conhecimento de algumas partes aí dessa investigação, a polícia, quando chegou ainda nesse apartamento desse homem, lá no local foram encontradas câmeras, objetos, né, de uso sexual, muitas câmeras, como se fosse um ambiente também montado ali para fazer vídeos, muitas revistas pornográficas e tal. E existe também o indício de que ele fizesse esses registros para vender, ou seja, vai rolar toda uma investigação aí mais para frente para avaliar se, né, a possibilidade de outras vítimas também, que provavelmente pode isso não ter acontecido pela primeira vez. E isso nos fez, assim, relembrar um caso que também foi bastante emblemático, de uma criança de 8 anos que é chamada Araceli, que no estado do Espírito Santo, ela, para vocês verem, né, em 1973, ela foi raptada, drogada, estuprada e assassinada. Em 73. Em 1973. E esse caso, ele se tornou emblemático aqui no Brasil, porque terminou que os estupradores e os assassinos, no caso também, eles, salvo engano, em 1990, eles chegaram a ser condenados pelo crime e tal, mas depois eles conseguiram ser absolvidos por conta, assim, de várias revisões que aconteceram nesse processo. O próprio prazo, né? De 73 para 90, isso, né? Então, ou foi 80, eu não lembro mais, assim, mas de fato foi algo emblemático, porque na época isso chamou muito a atenção de toda a comunidade. Isso aconteceu no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo, mas terminou isso tomando, eu nem era viva, mas eu soube, assim, pelas leituras, e o caso terminou ficando emblemático, e a data do assassinato dela, que foi 18 de maio, terminou ficando como Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual no Brasil. Mas eu estou relembrando esse fato para a gente perceber, para a gente saber que esse tipo de situação ela vem acontecendo no nosso país desde que o mundo é mundo, né? Mas ainda é como que se fala, como que a gente fala pouco, é como se fosse um assunto que ficasse ali embaixo do tapete, é um assunto que ele não é muito falado, as pessoas não comentam muito, mas que trazem aí transtornos de ordem emocional muito grande para essas crianças que são vítimas desse crime. Graças a Deus, nesse caso que aconteceu recentemente, houve uma atuação muito forte, né, da polícia, muito rápida. A menina, ela tinha um tio que trabalhava, que é policial militar, e ele tomou a frente, ele não esperou mandado de nada, e entrou lá no local e conseguiu localizar e soltar a vítima, né, que estava inclusive amarrada, algemada na cama, a criança, né, uma criança de 12 anos. Pra gente que trabalha com isso, a gente precisa não se envolver emocionalmente nesses casos para agir com a imparcialidade que o caso precisa. E essas crianças muitas vezes vão sendo vítimas desses crimes. Às vezes elas crescem ali num ambiente tão grande ali de violência que elas nem se dão conta que estão sendo vítimas. E precisa o quê? Do apoio da comunidade, da polícia, da família, muitas vezes para sair desse lugar de constante abusos e exploração. Mas esse caso chamou muita atenção por duas coisas. Logo que essa menina ela foi sequestrada e colocaram ela no carro, existia uma mulher também dando suporte. Essa mulher drogou a menina, provavelmente com cloroformo, né? Disse que ela estava com lenço e colocou a menina para dopar a menina, para colocar a menina no carro. Ele também estava com a faca e que ameaçou também a criança para entrar. Mas isso foi o quê? A luz do dia. E pessoas viram aquela cena ali.
Então, isso foi muito importante para que essa informação chegasse logo à família, chegasse logo a alguém e se iniciasse o mais rápido possível aquela investigação. Quis trazer também esse detalhe para a gente perceber o quanto é importante a gente denunciar. Veja que a menina passou ainda, apesar da investigação ter se iniciado rapidamente eu digo assim, né? Comparado, porque muitas vezes... Os casos normais, né? Mas a criança ainda passou 11 horas em poder do criminoso. E é como o tio da vítima mesmo falou, não vou esperar por mandado de busca, nem de prisão, nem de nada. Senão ele vai matar ela. Então ele meio que bora lá e vamos ver o que é que dá. E graças a Deus deu certo e conseguiu resgatar essa menina ainda com vida. Mas isso é muito importante para a gente perceber o quanto a questão da segurança pública envolve não só a polícia, mas a comunidade também. Ela precisa ajudar a polícia com essas informações. E isso você pode ali, no momento que você dá, às vezes, ali uma informação de uma placa, de um carro, de uma característica física, por exemplo, às vezes uma característica física define, às vezes, a polícia localizar e identificar quem é uma pessoa. E isso pode, de fato, salvar a vida de uma pessoa. Você, quando presencia, quando vê, então é importante que você perceba que você faz parte desse movimento que é para construir a segurança pública na cidade, na sua sociedade. Você faz parte desse conjunto. Isso não é só, como eu costumo dizer, isso não é só responsabilidade da polícia. Você é participante da segurança pública. Nós precisamos ter esse protagonismo na hora que nos deparamos com situações assim. Então, informar o cidadão, ele precisa entender isso como um exercício da própria cidadania mesmo. Comunicar a polícia, informar ali uma placa e todas as características para que possa ter um desfecho positivo. Quanto mais rápido, quanto menos tempo essa menina passasse em poder desse sequestrador, menos tempo seria de abusos que ela teria sofrido, né? Graças a Deus que ela ainda não chegou a morrer, porque no caso da outra criança que nós comentamos, a Araceli, ela não teve essa mesma sorte. Ela infelizmente, ela chegou a morrer, né? Foi algo, assim, muito triste. Vamos interagir também pra gente bater um papozinho. Olá, boa tarde, doutora Flávia Félix. Me chamo Isabel Gugel e gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. O toque nas partes íntimas por homens ou mulheres são caracterizadas como estupro? No caso de menor de 14 anos, sim, a depender aí do contexto, pode vir a caracterizar, assim, o estupro, no caso de menor, como sendo um ato diverso, no caso da conjunção carnal, né? Um ato libidinoso diverso. Aí, e pode vir a configurar o estupro de vulnerável, que a pena, ela pode chegar até de 8 a 15 anos. No caso, quando essa vítima, ela é menor de 14 anos. Boa tarde, delegada Flávia, boa tarde, Kleber, amigos que fazem o 9 Notícias da Cultura. Delegada, em relação ao tempo, quanto tempo a vítima tem para procurar ajuda? Por exemplo, se um caso de assédio, violência sexual contra a mulher aconteceu há mais de um ano, esta mulher vítima pode denunciar agora? Tô ligado, hein? Um grande abraço do amigo Gessé Moraes. Boa tarde, Gessé. Então, pode sim, esse crime ainda não prescreveu e ela pode sim denunciar. Se ela tiver ainda provas, se tiver testemunha, melhor ainda, né? Do que o fato de que o fato aconteceu, melhor ainda. Mas um ano ainda não foi tempo suficiente para prescrição. Boa tarde, gente. Eu falo a delegada com a doutora Flávia Félix. Minha pergunta... Querida delegada, a polícia pode perguntar detalhes da vida íntima da vítima? O que pode e o que não pode ser perguntado? Por exemplo, sou Ronilson Menezes, moro em Aracaju e agradeço, se puder, por favor, dar essa resposta. Um abraço e a todos os ouvintes desse grande programa de grande audiência com a doutora Flávia Félix. O programa é Fala Delegada. Boa tarde, Ronilson. Então, se as perguntas elas forem pertinentes à apuração do crime, essas perguntas podem sim serem feitas. Mesmo que perguntas íntimas, né?
Então, assim, se isso for importante ao deslinde, à elucidação do crime, então elas podem sim serem feitas. De fato, esse assunto é um assunto que ainda é um tabu na nossa sociedade. Há uma grande, infelizmente, existe essa naturalização como se fosse normal, como se fosse comum. Às vezes esses toques nessas crianças, as pessoas simplesmente ignoram que aquilo acontece, às vezes ali, muitas coisas acontecem dentro das famílias, né? Então, ficam ali sem denúncia, aquilo vai acontecendo por anos e anos a fio ali na vida daquelas crianças e aquilo é naturalizado, normalizado. Aquelas crianças, existem casos mesmo de muitas crianças que elas crescem num ambiente sendo vítimas desse tipo de violência dentro da própria família. E elas nem se dão conta de que estão tendo seus direitos violados, porque aquilo ali, de certa forma, é naturalizado, porque ela cresceu e se desenvolveu naquele ambiente, sendo tratada daquela forma. Então, muitas vezes, precisa que alguém de fora se aproxime dessa criança e mostre e faça com que ela perceba que até está sendo vítima, né? Muitas vezes ela fica ali refém daquela situação por muitos anos. O que nós podemos fazer para tentar, de certa forma, minimizar a cada um aí na sua esfera de atuação, seja dentro da sua família, na sua comunidade, o que fazer? A primeira questão que precisa ser enfrentada nas famílias e com quem lida com crianças, seja nas famílias principalmente, nas escolas, e eu não diria por que não também, os ambientes como a própria igreja, tudo precisa existir o diálogo com essas crianças a respeito da questão da sexualidade. Da mesma forma como a criança, a gente enquanto adulto orienta a criança a não pegar na tomada, não pegar no fogo, a gente precisa ter, as famílias elas precisam orientar essas crianças também com relação à sua sexualidade. Claro que cada uma de acordo com a idade de cada criança, né? Você vai falar ali na linguagem adequada para cada criança, mas é importante que haja esse diálogo, né? Que essa criança ela entenda quais são as partes íntimas, que aquelas partes íntimas são partes privadas e que aquelas partes elas não devem ser tocadas por outras pessoas. Que essa criança seja orientada a contar para os pais caso alguém queira tocar ou caso alguém peça que ela toque nessas partes de outras pessoas. Que essa criança ela comece ali a ser orientada caso alguém peça segredo sobre essas questões, para que ela não tenha segredo com os pais e que ela fale. São assuntos que os pais eles precisam aprender a falar dentro ali com suas crianças para que elas sejam preparadas para a vida também com relação à questão da sexualidade. Outra questão que a gente pode fazer para ajudar essas crianças é também o quê? O apoio. Para quem percebe, para quando uma criança ela se aproxima, ela toma coragem, ela fala alguma coisa, que seja dada a devida atenção. Agora, claro que isso tudo com maturidade de quem faz essa escuta dessa criança, porque você, enquanto adulto, não deve estar sugestionando uma criança. Mas, se uma criança, ela fala, tem alguns comportamentos, você percebe uma mudança de comportamento nessa criança, então é importante esse apoio para que ela tenha coragem de falar, para que ela se sinta à vontade para falar, para que ela perceba que tem esse apoio para falar e que vai ter alguém ali que acredita nela. Mas tão importante quanto o diálogo com essas crianças, tão importante quanto o apoio com essas crianças, também é muito importante as denúncias de quem tomar conhecimento de fatos que, vendo de fato indícios ali de uma violação dos direitos dessa criança, de uma criança ou de um adolescente, que isso seja denunciado aos órgãos competentes, inclusive com relação a essas questões sexuais, nos órgãos competentes existem pessoas ali, profissionais capacitados às vezes para tratar desse assunto melhor, né, e identificar realmente se é real ou se tem alguma coisa ali de imaginação. Mas tão importante quanto o diálogo e o apoio são as denúncias, para que essas pessoas, esses agressores, eles sejam identificados, sejam processados e, consequentemente, sejam julgados e tirados da convivência
dessas crianças e desses adolescentes. Então, isso também é muito importante. Boa tarde, doutora Flávia Félix. Tudo bem? Sou tia Gleide. E mais uma vez, parabéns pelo programa. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O criminoso, ele pode criar uma conta fake e se passar por criança? E o que facilita o primeiro contato do abusador? Oi, tia Gleide. Olha, um forte abraço para você. Obrigado pela sua audiência sempre aqui com a gente. Então, acontece muito de abusadores, eles se passarem por adolescentes e crianças, e muitas através de perfis falsos, e muitas vezes iniciarem conversas com crianças e adolescentes através das redes sociais. Tem sido muito comum. Muitas vezes eles fazem ali, colocam uma fotografia de como se fosse um jovem, um adolescente, e ali aquela criança, aquele adolescente está conversando com a outra pessoa, acreditando, né, que está falando com alguém da mesma idade, quando na verdade não é. E muitas vezes o objetivo deles é atrair essas crianças em algum momento para que haja de fato um encontro com essas crianças, ou conseguir, através dessas conversas, que essas crianças encaminhem fotografias, vídeos, né, íntimos muitas vezes. É importante para a gente, enquanto sociedade, estar atento, né? Os pais, os responsáveis pelas crianças, para estar sempre atento, acompanhando essas crianças nas redes sociais, o que elas estão olhando, o que elas estão vendo, com quem elas estão conversando. Isso é muito importante também para prevenir esse tipo de crime. É o acompanhamento dos pais e dos responsáveis das redes sociais, o que elas estão consumindo ali na internet. Esse acompanhamento é muito importante. Beijão, conto com vocês na próxima terça-feira aqui no Fala Delegada, também no Inove Notícias.